Então a gente vê o Prota saindo da cidade e ele fala que isso aconteceu tão rápido e a gente vê a princesa e a Senpai. E a Senpai fala que vai ensinar tudo ao Prota, até coisas noturnas. A princesa a chama de pervertida e ela manda deixar o Prota em paz. E o Prota fala que tem várias equipes indo e vindo e a princesa diz que há mais pessoas de equipe do que 300 anos atrás. A Senpai comenta que hoje em dia há mais pessoas com habilidades especiais, como feiticeiros, mestres de espada, curandeiros, ladrões e caçadores. Então, a princesa pergunta qual é o rank do Prota. Então, o Prota fala que ele é mestre espadachim de rank 3. A princesa responde que esse rank é bem baixo, mas está tudo bem, porque ela vai treinar o Prota. Ela vai transformar o Prota em um segundo Eline. O Prota pergunta a ela se ela não está muito otimista e menciona que talvez eles precisem recrutar mais pessoas. E a Senpai pede pro Prota não se preocupar com isso, porque eles já vão recrutar a quarta membro do grupo. O Prota pergunta se ela está falando do atual rei demônio, Elise, que já viajou com elas, a mestra do submundo. E um tempo depois, agora à noite, a princesa fala que a brisa está bem gostosa, até aumenta a energia dela, e o Prota está só com frio lá atrás. Então, ela pede a espada do Prota. Então, o Prota pergunta se ela consegue usar uma espada. Ela diz que, se for pura habilidade física, não vai ser difícil para ela. E ela para e se concentra. Então, ela balança a espada para a direita, tão rápido que sai vento. Então, a gente vê 3 folhas enfiadas na espada. E ela fala que 3 folhas foram perfuradas no momento em que elas se sobrepõem. Ela, o protagonista, vai começar com isso e ele pergunta se há algum tipo de truque para isso. Ela manda ele fazer somente como estava fazendo antes e também diz que o protagonista estava manobrando a espada entre as gotas da chuva. Ele pergunta se ela viu aquilo, e ela fala que o Eline também fazia isso. Investigue o ponto fraco do inimigo, mas as habilidades da espada do Eline são bem superiores às do Prota, e ela mandou o Prota começar com 2 folhas. O Prota fala que está certo, e a gente vê a Senpai, e ela fala que a princesa é uma pessoa sorrateira, treinando o Ken tão atenciosamente. A Senpai também quer passar um tempo com o Prota, e a princesa diz que não é bem assim, afirmando que a Senpai está se divertindo. E a Senpai fala que ela está aliviada por ver a princesa tão animada, e ela diz que o Ren é um garoto honesto. A princesa comenta que está animada desde o começo, então ela fica com a bochecha corada e a Senpai faz uma cara de pervertida. Então, do nada, a Senpai abraça a princesa por trás, e a princesa fica com vergonha e manda a Senpai não abraçar ela assim. Então, a Senpai fala que a princesa está com esse tipo de humor. E a princesa pergunta o que a Senpai está falando e a chama de pervertida. A Senpai pergunta se ela acha que o Prota vai ficar forte como elas. E a Senpai fala que elas não estão nem perto das forças delas de 300 anos atrás. A Senpai pergunta se ela se lembra da luta delas contra a Grande Calamidade. E é por isso que ela está treinando o Prota. A princesa fala que a Senpai está pensando demais. E ela diz que só está dando o treinamento do Eline. A Senpai comenta que a princesa deu um treinamento bem difícil pro Prota. Então agora a gente vê o Prota treinando e ele pensa que o vento que a espada faz mandam as folhas para longe dele. Então o Prota lembra da princesa dizendo que a habilidade do Eline está muito além da dele. E ela fala que isso é o requisito para ele entrar na equipe. Ele diz que ele seria um peso morto se desistisse agora. E o Prota fala se ele conseguir isso só uma vez. Então a gente vê 2 folhas e o Prota balança sua espada, conseguindo perfurar as 2 folhas. O Prota comenta que talvez seja sorte de principiante. E o Prota fica animado. Ele fala que ele conseguiu e que vai mostrar isso para a princesa. Ele vê a princesa sem roupa e ela fica toda envergonhada. Ela diz que o protagonista tem muita coragem, então ela manda ele falar logo o que ele queria. E ele diz que ela é bonita, e ela expulsa o Prota com magia. E ela fala que o Prota merece um elogio por ele conseguir fazer isso. E ela pensou que ele demoraria uma semana para conseguir. Ela diz que, se ele continuar assim, amanhã ele pode perfurar as 3 folhas, ou até alguns dias. Ele pode fazer isso com os olhos fechados. O Prota fala que isso vai ser difícil, e ela responde que isso é só o começo dele para alcançar o Eline. E a princesa diz que reconhece o esforço do protagonista e pede para ele descansar por hoje. Então, ela olha para o protagonista e ele a observa. E o protagonista diz que esse quarto é dele e pergunta se ela não vai dormir. Ela responde que vai dormir com ele. E ele pergunta por quê. Ela explica que é um hábito os dragões dormirem juntos com o clã. E o protagonista pergunta se ela dormia com o Eline. E ela fala que não conseguiu fazer isso com o Eline porque ele fica a noite toda treinando com a espada. O Prota pergunta se ele não nasceu com a habilidade de espadachim e ela responde que a força dele foi resultado do treinamento. Então,
Ela joga o Prota na cama e diz pra ele dormir logo. Então a gente vê os dois deitados e o Prota pergunta se não seria melhor ela dormir com a Senpai. A princesa fala que a Senpai é muito grudenta e o Prota diz que imaginou isso. A princesa comenta que isso é relaxante e o Prota fala que está vendo esse lado da princesa dragão, que é chamada de mais forte do mundo, e como o Prota vai dormir desse jeito. E no outro dia, agora, na cidade que foi construída para o sucesso do Elini, após ele ganhar a guerra, então a gente vê o protagonista chamando a princesa e a Senpai, dizendo para elas ir logo. A Senpai fala que o protagonista está agindo como uma criança. Então a gente vê a grande espada do herói imperador Elini. Foi com essa espada que Elini parou a guerra dos demônios e arcanjos. E a princesa diz que essa espada está encantada com a magia de uma fada. Ela menciona que o Elini começou com essa espada, e o protagonista pergunta se o Elini começou a luta contra os demônios e arcanjos quando ainda era um novato. A princesa responde que alguém queria treinar o Elini por ser um mero novato, mas essa pessoa foi vencida. Claro que ela estava falando da Senpai, e a Senpai tá bem irritada. Então a Senpai pega na mão do Prota e o leva pra ir, e ela fala que não gostou daquele lugar. Depois de um tempo, o Prota pergunta à Senpai se ela tinha certeza de que aquele era o caminho certo, porque não havia ninguém ali. A Senpai responde que existe um lugar aqui que poucas pessoas conhecem. Então o Prota vê alguma coisa. Então o Prota chega, vê algumas pessoas no chão machucadas e pergunta para uma delas se está bem. Então ele pede ajuda para o Senpai, e aparece alguém que fala para deixá-los assim. Ela diz que essa pessoa zombou dela porque ela parecia uma criança. Então aparece uma menina e pergunta para o Prota se ele era o Ren, e fala que ele parecia mesmo com a Elini. Ela pergunta para a princesa se ela ainda não quebrou o selo dela, e chama a princesa de fraca. A princesa agradece a Deus por ela não ter reencarnado e regredido como a rainha demônio. E o protagonista fala se essa garota é. E a princesa responde que sim. Ela diz que a rainha tem essa aparência porque reencarnou há 10 anos e que ela era o antigo rei dos demônios. E a rainha fala para o Ren que eles vão ser parceiros. E a Elise pergunta se eles quer que ela acompanhe eles para encontrar um Ancor. E ela disse que está interessada nisso. Ela também fala para achar uma forma de voltar ao corpo normal dela. A Senpai pergunta e se as outras pessoas encontram o Ancor primeiro, e Elise responde que eles vão roubar deles. A Senpai fala que todo mundo está procurando o Ancor, e ninguém encontrou ele até hoje. Em outras palavras, o Elini escondeu muito bem o Ancor. A Elise pergunta se o Elini escondeu isso até dos seus camaradas, e a Senpai fala que sim. O Ren diz que talvez ele possa ter escondido no submundo, e que eles precisam da ajuda dela para encontrar. Ela diz ao Ren que está sem os poderes dela, e a rainha pergunta para o Prota se ele sabe o que aconteceu. E a rainha fala que o demônio mais forte do submundo está descontrolado na Terra. E ela diz que esse demônio era um guarda especial do Rei Demônio. Ela era uma das 5 grandes desastres, o demônio general de Blaze, a Chendia. Esse demônio costumava ser subordinado a ela, e a rainha quer fazer algo sobre isso antes de ir procurar o Ancor. A Senpai diz que entendeu. Então a Senpai fala que a rainha vai ajudar eles a encontrar o Ancor, e eles vão ajudar ela com a Chendia, certo? A rainha fala que sim, e a princesa diz que elas não estão tão fortes assim, mas juntos eles são invencíveis. A princesa comenta que queria deixar o Ren conhecer, e o Prota pergunta: conhecer o quê? Deixar ele conhecer o significado de formar uma equipe com elas 3. E ela também fala que os camaradas dela podem ser bem fortes, mas os problemas que eles vão enfrentar vão ser ainda mais fortes. E o Prota fala: vamos lá, e diz que ele está junto com elas até encontrar o Ancor. Então ele vai e toma um gole da bebida. E depois ele cospe a bebida. A rainha fala que isso não é um bom começo. E a Senpai chama o Prota de nojento. Um tempo depois, agora em um gramado. A rainha diz que esse gramado faz tão bem que ela queria tirar o sapato. E o Prota pergunta para a rainha se a Chendia está no grande vulcão de Galia. A rainha responde que sim e menciona que talvez ela possa ter montado uma base. O Prota pergunta por que ela veio até a Terra. E a rainha diz que ela não quer conquistar a Terra ou algo do tipo. Mas isso pode ser um problema deixá-la aqui. Os 5 grandes desastres são muito famosos. A rainha fala que talvez algum grupo famoso vá até a Galia para caçar a Chendia. E o protagonista pergunta se eles vão morrer nas mãos dela. A rainha diz que os humanos gostam de fazer coisas descuidadas e justificam isso como um desafio. Isso é verdade, e para prevenir, eles pegaram um atalho para chegar lá mais cedo. A rainha fala que é verdade, mas existe outra razão. E ela fala que a Senpai e a princesa conheceram o Prota cedo, mas ela não sabe se o Prota é tão bom. Então, alguma coisa se mexe na floresta atrás do Prota e o Prota se vira para trás. Ele vê uma cobra gigante com 2 cabeças e a rainha pede para a protagonista dar o melhor dele. A rainha diz que não sabe quando o Prota é bom e o Prota fala que era isso que ela queria. Então, a cobra tenta dar uma mordida no Prota,
mas o protagonista se defende, mas ele é empurrado para trás, fazendo com que o protagonista caia no chão. Ele diz que não consegue se defender. Se bloquear os golpes da cobra, a espada do protagonista pode quebrar. Então o prota decide se desviar dos ataques da cobra, e o prota vai para cima da cobra e ataca a cobra bem perto da boca dela. E a cobra olha para o protagonista e o protagonista fala que a cobra é lenta. Então ele quebra o dente da cobra e o protagonista fica alegre. E ele fala que sim. E a rainha diz que isso já é o suficiente. Então ela faz um círculo mágico embaixo da cobra. Então sai uma montanha do círculo mágico e mata a cobra. E o protagonista fica assustado. E o prota fala que todos os esforços dele não serviram pra nada. E a rainha, toda feliz lá atrás, diz que o prota foi muito bem e que ela também pensou que o prota era fraco porque ele era um estudante. Mas parece que o prota tem muita potencial. Então o prota olha para o céu e a rainha fala para eles irem logo, porque há um longo caminho pela frente. E um tempo depois, agora à noite, a gente vê o protagonista saindo da barraca. E a gente também vê a princesa fazendo comida. E ela fala que já é hora de comer. Então, ela faz uma sopa com um monte de coisas nojentas e chama essa coisa de estufado especial. Ela ainda diz que essas coisas têm um ótimo sabor. E o prota só fica olhando assustado. A rainha e o senpai recusam e ela diz que já está bem cheia. Então, a princesa faz uma carinha de inocente e o prota tenta provar um pouco dessa sopa. E parece que essa sopa é muito ruim. Olha a cara do prota. E o prota desmaia, e um tempo depois a rainha acorda o prota. O prota pergunta o que diabo tinha naquele estufado, e a rainha fala: "Quem pode entender palavras de um dragão?" O prota pensou que ia morrer. Então a rainha cheira o prota e o prota pergunta o que foi. E a rainha diz que sente o cheiro de um espírito no protagonista e ela também comenta quão bom o protagonista parece como um xamã. Então o protagonista menciona que já teve uma ligação na escola com um espírito e a rainha afirma que está bem confiante sobre seu olfato. Então aparece um espírito e o protagonista diz que algumas vezes esse espírito flutua perto dele. A rainha fica surpresa e o protagonista fala que esse espírito está seguindo ele e que talvez ela esteja cheirando esse espírito. Então a rainha fica assustada e chama as meninas que estão dentro da barraca. E as duas meninas saem para fora e vem o espírito do protagonista. A princesa pergunta qual é o significado disso e questiona o protagonista se ele convocou esse espírito. Então o protagonista diz que ele apareceu no céu por conta própria. A rainha pergunta se o protagonista sabe o que é um espírito e ele responde que eles são criaturas misteriosas que emprestam poderes aos humanos. A senpai diz que isso não está errado. E a senpai fala que eles são um tipo excepcional de seres que existem sem corpos materiais, muito diferentes dos anjos e demônios, até mesmo dos dragões. A rainha fala, por exemplo, que os demônios podem criar novos corpos para reencarnar. Os demônios são diferentes dos anjos, dos humanos e dos dragões, mas até os demônios têm corpo físico igualmente. Mas, como os espíritos vêm a existir e como eles desaparecem, até hoje, isso é um enigma para eles. Não existe uma forma de chegar a um entendimento comum com eles, e eles só emprestam os poderes deles para humanos que gostam. Ela fala que os equipamentos com o poder dos espíritos são chamados de armamentos espirituais. As pessoas que usam esses equipamentos são chamadas de xamãs. São poucas as pessoas que usaram esse poder. Humanos que podem invocar espíritos e usar os poderes deles são diferentes. E a senpai fala que só existe uma pessoa no mundo inteiro que pode usar esse poder. E o prota pergunta se ele é tão fantástico assim. E a rainha pergunta se o prota está confuso. E a senpai fala que o rei nunca mostrou nenhuma habilidade com armamentos espirituais na escola. A senpai diz que ela estava vendo o prota na escola. Mas quão longe isso vai? Talvez todo o talento do prota tenha caído nisso, perdendo qualquer habilidade em troca da habilidade espiritual. E as três falam ao mesmo tempo. O idiota do protagonista apenas se foca em uma coisa. A senpai fala sim, a princesa fala claro e a rainha fala é o mínimo. O protagonista pergunta se elas estão elogiando ou insultando-o, e ele pede que escolham um deles. O protagonista também diz que não fez nada. Talvez o espírito decidiu ficar com ele. E a rainha pergunta ao protagonista se ele não tenta comandar o espírito. Então o protagonista manda o espírito ir para a mão da rainha. Então o espírito se teletransporta para a mão da rainha, que fica surpresa e diz que o espírito realmente veio. Ela o chama o prota de fantástico, e a senpai fica surpresa porque o prota pode comandar um espírito. Ela pergunta ao prota quando ele começou a ouvir a voz dos espíritos. E o prota fala que ele não consegue ouvir a voz desse espírito. E a senpai diz que as palavras de convocação usadas por acidentes não são audíveis para anjos, demônios ou dragões. Pertencem à frequência de vozes dos espíritos.
É uma habilidade para chamar e comandar os espíritos, e a Senpai diz ao Prota que há uma chance para ele usar a habilidade de fogo do espírito. Essa é uma oportunidade rara, então vamos testá-la. E o Prota fala certo. Ele irá tentar. E o Prota diz que tudo o que eles precisam fazer é ouvir a voz do espírito. Então, o Prota abre os braços para o espírito e eles tentam se concentrar. E as meninas ficam apenas de olho lá atrás. Então, do nada, o espírito vai embora. E o Prota fala que o espírito desapareceu e pergunta se isso é normal. A Senpai pergunta o resultado e o Prota responde: nada. E o Prota fala que ele estava preocupado e mais nada. Ele também diz que nunca ouviu a voz do espírito. E o espírito aparece e desaparece na hora que quer. A Senpai fala que isso é um mistério e que o espírito certamente aceitou o Prota. Então o Prota deveria ouvir a voz do espírito e a rainha fala que talvez o espírito do Prota seja fraco. A Senpai pergunta o que a rainha quer dizer. Então, a rainha fala que o espírito do fogo pode mostrar o seu poder real na presença de um fogo forte. Em outras palavras, se elas jogarem o protagonista dentro de uma fogueira, ele poderá ouvir a voz do espírito. E o Prota pergunta como ele vai suportar o fogo e como ele vai ouvir a voz do espírito nessa situação. A rainha diz que é uma brincadeira. Então a princesa fala que nos futuros treinamentos eles vão trabalhar nisso. Ela vai ensinar os rituais básicos com a Fir e a Elise. Então o Prota olha para a mão dele. A princesa pergunta: não é ótimo que você encontrou uma habilidade única? Agora você irá usá-la, o que requer grandes esforços. Mas de qualquer forma, nós iremos ver como você faz. O Prota fala que é verdade. Então o Prota fala que irá levar 3 dias para chegar ao grande vulcão de Galha. E nesse tempo, eu irei tentar agarrar esse potencial. Então a princesa fala que ela vai dormir agora. E ela pega no braço do Prota e leva-lo. E ela fala para o protagonista descansar. E o protagonista fala que ele quer fazer o treino especial com a espada dele. Então, o protagonista pega na bunda da princesa. E a princesa diz que esse lugar é sensível para ela. É onde ficam as caudas dos dragões. E dá um soco no protagonista. O protagonista diz que ele não sabia.